Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 26 de março de 2024. Semana Santa, terça-feira. Cor litúrgica roxo. Santo do dia, São Ludigero, obediente a Deus acima de tudo. Século VIII, Frísia. Hoje é ali ao lado da Holanda, Países Baixos. Ó saudoso bispo, que com tão grande amor nos ensinastes a servir incansavelmente a Jesus com um exímio pastor, nos dignai a servir de tal modo que vos imite e sejamos luz em meio a este mundo. São Ludigero, rogai por nós. Amém. Minha família é santa. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver a profecia de Isaías 49, de 1 a 6, sobre Jesus. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, ou seja, Jesus está desde a criação, né? Não há sentido de falar de tempo cronológico sobre Jesus, a não ser que eu me refira ao Deus que se encarnou, que viveu conosco 33 anos e no exercício aí da sua ação salvífica. Mas Jesus, sendo Deus, estava também na criação e até antes, eternamente em Deus. Desde o ventre da minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez na minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. Disse-me, tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Então, por isso que quando Jesus esteve conosco, ele sempre falava, eu e o Pai somos um, o meu Pai, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, o pão da vida. Então eu sou, Jesus falava dele mesmo, referindo-se à sua natureza divina. E o texto profético, que é falado há 560 anos antes de Jesus, continua. Eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e meu Deus dará recompensa. E agora me diz o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele aos olhos do Senhor. Esta é minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo para restaurar a tribo de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. E na palavra de hoje fica essa ênfase. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Então o profeta, ele já tinha esta visão profética de que Jesus seria mais do que para somente Israel, seria para as nações, para os confins da terra. Então todos nós, independente de israelitas ou não, somos salvos e revigorados no Espírito, somos redestinados à graça, à glória do Senhor, por Cristo Jesus. Amém. O salmo de hoje está no Salmo 70. Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justos. Defendei-me, libertai-me, escutai a minha voz, vinde, salvai-me. Minha boca anunciará a vossa justiça. Então, o Salmo 70 é um salmo que evidencia o Senhor como rocha, como esperança, como justiça. E em contraproposta, o salmista coloca que a minha boca anunciará a vossa justiça, meu proceder anunciará a vossa glória, eu serei vosso Senhor. Então, diante desse salmo,
pedimos a Deus que nos dê também esta humildade para que sejamos servos do Senhor, para que sejamos objeto da natureza, né, da vontade de Deus em nos libertar, que sejamos dóceis ao Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em João capítulo 13, de 21 a 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Então, esse profundamente comovido, profundamente triste, né, chateado, né, realmente constrangido. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passando ao molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-lhe a Judas. Judas é filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estarei convosco. Vós me procureis, agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podereis. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Ah, dará a minha vida por mim? Em verdade vos digo, o galo não cantará antes que tenha me negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São vários aspectos que o Evangelho de hoje nos traz. Primeiro, Jesus ficou profundamente chateado, constrangido, comovido, porque Judas sentava-se à mesa do Senhor e iria lhe entregar, né? Então, todas as vezes que na igreja nós nos comportamos como Judas, e quando nós fazemos isso, quando nós levamos para a igreja mentalidades do mundo, por exemplo, quando, sendo um líder ou de um movimento, de uma pastoral, de um serviço dentro da igreja, ou até mesmo de vida consagrada dentro da igreja, transportamos para o mundo determinados valores mundanos e filosofias mundanas, às vezes nos posicionando ou, ou a favor disso ou daquilo que contraria as verdades bíblicas, a lei do Senhor. Um cristão jamais poderá ser a favor do aborto, por exemplo. Um cristão jamais poderá ser a favor sobre a ideologia de gêneros. Que é isso? Né? Toda esta filosofia macabra e herética não pode estar dentro da igreja justamente junto com a sua liderança. É como se fosse Judas se comportando ali à mesa do Senhor. Isso constrange o coração do Senhor. Jamais, jamais.
É necessário estudar a palavra, é necessário se comprometer com o Evangelho, com a doutrina do Santo Evangelho. O que pensa o magistério da igreja, e quando eu falo magistério, nós não podemos lembrar só dos padres e bispos e o Papa atual, não, nós temos que lembrar o que manda a santa tradição da igreja. O magistério é algo complexo que envolve a igreja em seus mais de 2000 anos. O que pensa a igreja sobre isso? Então, mesmo que eu tenha opiniões diferentes, eu não posso ter posições diferentes, eu tenho que decidir, não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Judas teve que definir, ou seguia Jesus, ou seguia os interesses mundanos. E foi assim que ele fez, acabou levantando-se da mesa. Mas eu quero, um outro aspecto de certa forma, havia ali uma comunhão. Jesus estava, só dele tocar aquele pão, aquilo já é um milagre, né? Então, diante de Jesus, numa mesa eucarística, Judas comungou em pecado. Então, quando nós entramos também em comunhão em pecado, sem fazer a observância de uma boa confissão ou de uma retratação diante do Senhor, pode acontecer conosco o que aconteceu com Judas. Judas, assim que recebeu o pão, vindo da mão do Senhor, Satanás entrou nele. Por quê? Ele tem uma brecha, ele tem uma culpa, ele tem uma enorme porta de entrada para o mal, sua decisão. A decisão que ele já tomou de continuar a sua maquinação de pecado. Então é naquele momento Satanás entrou e ele então foi conduzido a fazer não a vontade do Pai, mas a vontade do inimigo de Deus. E por último, aqui fala o Senhor Jesus sobre seus discípulos, da sua morte, que era uma morte iminente. Então nós vamos ver na expressão de Pedro, o Pedro prometendo a Jesus, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus responde, darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo, o galo cantará antes que me tenhas negado pelo menos 3 vezes. Então, toda esta necessidade de preparação, a nossa convivência com Deus não pode ser emocional, né? Tem que ser uma experiência com Deus. Nós temos, às vezes, 40, 50, 30, 80, 90, 100 anos de uma convivência com Deus, onde nós vamos nos amadurecendo na fé. Amadurecer na fé é isso, é sentir-se, saber que eu sou pecador, eu posso tropeçar. Agora, mesmo que meu tropeçando, como no caso de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas ele não podemos comparar Pedro com Judas, que se manteve firme na sua decisão de pecado. Pedro aqui nega Jesus, arrepende-se, é profundamente triste, arrependido, volta-se para o Senhor, pede perdão, o Senhor o perdoa, né? Depois que Jesus ressuscitou, o perdoa. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, então, Pedro teve a oportunidade de confirmar o seu amor a Cristo Jesus. Assim também nós podemos tropeçar, negar Jesus, né? Falar besteira, dar a nossa opinião, mas ao contrário, sabemos que tropeçamos pela língua, né? Nossa opinião que pode, às vezes, levar uma pessoa ou outra a não reconhecer Jesus na igreja, mas nós temos o arrependimento, sabemos que fizemos errado, né? Temos que ter a humildade, assim como no Salmo, como na primeira leitura, para redimir dos nossos erros, pedir perdão a Deus, e o Senhor sempre estará disposto a nos perdoar. Que o Senhor, então, envie sobre nós o seu Espírito, assim como no Salmo 70, que possamos reconhecer a proteção de Deus, a esperança, a salvação do Senhor. Que nessa segunda leitura possamos também, né, na segunda leitura de hoje, na primeira leitura, perdão, onde o profeta enxerga e visualiza Jesus para todas as nações. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Então queremos ser instrumento por onde essa luz passa. Sejamos nós também iluminadores desse mundo.
em Cristo Jesus. E por último, queremos pedir a intercessão de São Ludigero, para que também na obediência ao Senhor possamos proclamar Jesus como Salvador. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Hoje é muito mais do que um projeto, já é uma realidade. 4 anos depois, temos um exército de evangelizadores que multiplicam em suas redes sociais esta palavra, esta oração. E muitos são os corações que realmente podem perceber e estar sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus, graças à sua vontade de também evangelizar e fazer parte desse projeto. Ai de mim se não evangelizar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.